Olá, bem-vindo ao canal! Toda semana tem vídeo novo com as principais notícias da Áustria e da Alemanha em português. Não esquece de se inscrever e de seguir lá no Instagram também. A União Europeia fechou um acordo com a Hungria e a Polônia para liberar o orçamento no bloco. Espera que eu vou explicar o que aconteceu. Todos os países da União Europeia precisam concordar com o orçamento e com as condições e regras nele. Esse ano, a Hungria e a Polônia, dois países que andam perdendo pontos no quesito soma democracia europeia, tiveram ressalvas com algumas determinações que, em linhas gerais, condicionam acesso ao dinheiro a princípios como transparência orçamentária e judiciário livre. Também não acho um bom sinal alguém ter ressalva com isso, né? Polônia e Hungria então vetaram o orçamento e bloquearam o acesso a um par de trilhões de euros em pleno ano de pandemia. Agora, o bloco conseguiu um acordo para liberar essa grana. O financiamento ainda está condicionado à independência no judiciário e transparência em gastos, mas a medida que antes era como uma lei já ficou um pouco mais leve. Então, qualquer país pode questionar essas requisições na Corte Europeia e, na prática, adiar qualquer sanção ou corte em até anos. Na Áustria, já há bastante novidade, começando pela situação da pandemia. Depois do lockdown pesado, os números de novas infecções caíram muito, mas ainda não o suficiente para dar um respiro para o governo. Pelo menos foi isso que eles disseram em coletiva na sexta-feira. Como há uma grande preocupação com uma possível terceira onda em janeiro e medo de casos da gripe também lotarem as UTIs, mais medidas foram anunciadas. No Instagram eu fiz um post com um resumo de todas elas. Elas envolvem uso obrigatório de máscara em alguns lugares abertos e organização da segunda rodada dos testes em massa para janeiro, quando profissões como professores e esteticistas terão que fazer testes obrigatoriamente. Além disso, o governo esclareceu como vai funcionar o Natal e o Ano Novo. Basicamente, nas noites de 24, 25 e 31, o toque de recolher está suspenso. No Natal, até 10 pessoas podem se encontrar, independente do número de residências. No Réveillon, só 6 adultos e 6 crianças de 2 residências. A Justiça aqui da Áustria também tomou 2 decisões muito importantes nessa semana. A Corte Constitucional determinou que proibir suicídio assistido é inconstitucional e determinou que o governo precisa legalizar e criar uma regulamentação necessária para retirar a proibição até o final de 2021. Outra decisão da Justiça aqui determinou que proibir o uso de lenço ou véu em escolas primárias é discriminação e inconstitucional. A proibição aconteceu ano passado, antes de eu começar a manter vocês atualizados por aqui, foi mal. Mas eu vou explicar. Foi uma decisão que causou muita polêmica por aqui. Em 2019, a coalizão entre ÖVP, que é o partido do Kurz, e a extrema-direita FPÖ tinha determinado que garotas com menos de 10 anos não poderiam usar véus nas escolas. O governo tinha inclusive a intenção de alterar a lei para proibir meninas com menos de 14 anos de usar véus. No texto mesmo, eles proibiram algo como roupas com influência religiosa que cobrem cabeça. Na prática, todo mundo sabe o que isso significa. O governo tinha até esclarecido que outras vestimentas, como as usadas por meninos judeus ou sikhs, não entraria na proibição. A corte então determinou que havia uma discriminação contra os véus islâmicos e proibiu a proibição. E finalmente uma notícia bem quente que envolve tanto a Áustria quanto a Alemanha. Uma operação da polícia de Viena desmantelou um grupo que eles chamaram de milícia radical de extrema-direita, mas aqui a gente vai chamar de grupo terrorista mesmo. Com dinheiro vindo de tráfico de drogas, os suspeitos compraram uma quantidade absurda de armas e explosivos para estabelecer um grupo terrorista de extrema-direita na Alemanha. Até agora, 7 pessoas foram presas e as investigações continuam. Na Alemanha, a imagem que marcou a semana foi, sem dúvida, a da chanceler Merkel, que raramente faz discursos emotivos falando sobre a pandemia, né? Merkel reiterou que entende os sacrifícios que as pessoas precisam fazer, especialmente no Natal, mas que se o preço para manter as celebrações como se nada tivesse acontecendo for 590 mortes diárias, não é um preço que eles podem pagar. Aber wenn wir dafür den Preis zahlen, dass wir Todeszahlen am Tag 590 Menschen haben, dann ist das nicht akzeptabel. E ela tá certa, né? Essa semana, a Alemanha atingiu recorde de número de novas infecções em 24 horas e recorde de mortes diárias. Isso contando o ano todo. Oi, gente, enquanto eu tava editando aqui o episódio, a Merkel anunciou as novas medidas na Alemanha, então eu vou colocar essa parte rapidinho também, tá? Mas, em resumo, a partir de quarta-feira até pelo menos 10 de janeiro, o país entra em lockdown hard, todas as lojas e serviços essenciais fecham, escolas e creches também fecham. As empresas são incentivadas a colocar os funcionários em home office ou então dar férias remuneradas de final de ano para eles, e há uma proibição ao consumo de bebidas alcoólicas na Alemanha também. Mais informações eu vou colocar no post mais certinho no feed do Instagram, tá? Outra novidade dessa semana é que a Alemanha marcou a data para suas eleições gerais para 26 de setembro de 2021. Vai ser o adeus da Merkel, que depois de começar seu primeiro mandato em 2005, já avisou que não vai buscar a reeleição.
O partido chanceler deve eleger um novo líder em janeiro do ano que vem. A língua alemã tem umas palavras que são muito lindas, especialmente quando você pensa na origem delas e, tipo, no significado, sabe? A palavra dessa semana é uma das minhas favoritas, Wissenschaft. Wissenschaft significa ciência. O sufixo schaft ele tem várias funções. Nesse caso, ele determina, tipo, um coletivo. E Wissen significa conhecimento. Então, Wissenschaft, ou ciência, nada mais é que um conjunto de conhecimentos. E a palavra é feminina, como a maioria das palavras que levam o sufixo Schaft. Então fica die Wissenschaft. É uma palavra linda e importante nos tempos que a gente tá vivendo, né? E esse meme aqui deu uma rodada nos meus feeds depois que tivemos neve, entre aspas, aqui em Viena. O austríaco não considera isso que rola aqui de dar uma nevada e logo em seguida tudo virar lama, neve propriamente dita. Nós, brasileiros, por outro lado, piramos, não importa quanto tempo estamos aqui. O meme é uma piada com a lama que fica depois que a neve começa a derreter, sabe? Aquilo que a Globo não mostra. A gente tá pedindo um monte de neve nesse inverno e aí o clima responde, olha, só vai rolar uma laminha. É isso, gente. Obrigada por acompanhar e não esquece de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Boa semana pra gente e até a próxima. Tchau!